Salve, salve rapaziada, salve, salve povo do bem, tranquilidade na área. Então, hoje eu venho dar uma dica, mais uma dicasinha, tô cheio das dicas, né? Eu dou uma dicasinha pra vocês de uma coisa que é simples, galera. Muito simples, pra quem tem desktop. Dá pra fazer com notebook? Dá, mas eu não aconselho, tá? É uma coisa bem pontual para fazer com notebook. Eu já vou explicar o porquê. Quando você que tem desktop, tu quer, por exemplo, tu tem um HD, tá? Mas quer trocar para um SSD. E aí tu resolve trocar para o SSD normal, vai ficar mais rápido, vai ficar mais ligeiro o teu computador. E o teu HDzinho, que às vezes é de 1 tera, teoricamente tu não sabe o que fazer, né? E aí que vem o pulo do gato. O teu HD, esse HD, pode se tornar o teu segundo HD, aonde vai ficar arquivados todos os teus programas, programas não, mas os arquivos principais. Porque se acontecer algum vírus, alguma coisa, deletar o sistema operacional, os teus arquivos já vão estar salvos no Drive D. E o pulo do gato que eu vou dar para vocês é o seguinte: ele vai fazer automaticamente quando você salvar os seus arquivos lá nos meus documentos ou área de trabalho, ele vai salvar automaticamente dentro dessa unidade do Drive D, que seria do segundo HD. Olha só como é que funciona na prática. Então, galerinha, aqui ó, esse daqui é um computador que é de um cliente bem importante meu. Ele é de um advogado, portanto os arquivos em si eu não posso mostrar, tá? Mas a estrutura que foi feita eu posso mostrar, não tem problema nenhum, tá? Só os arquivos que não. Então, se vocês observarem, ele tem o disco, onde está o SSD, que é essa unidade de disco. Tem a unidade de disco, que é de 1 tera, que é onde eu criei essas duas pastinhas, que estão lá no cantinho, tá vendo, ó? Essas duas pastinhas. Qual que é o pulo do gato? Se eu entrar dentro dessa pastinha aqui, Rodrigo, backup, tá vendo que tá todos, ó, a área de trabalho dele, contatos, documentos, esses negócios aqui, ele deveria estar, para vocês terem uma ideia do que eu tô dizendo, ele deveria estar aqui dentro, ó, dentro dessa pasta do usuário. E a pasta do usuário dele tá toda limpa, tá toda limpinha. O que acontece na prática? Na hora que se acontecer alguma coisa no sistema operacional aqui, do sistema operacional do Windows, tá? Por exemplo, entrou um vírus dentro desses arquivos aqui e corrompeu o Windows. O usuário dele, a pasta dos arquivos, tudo que tem de mais importante para ele, vai estar salvo aqui dentro. Tá vendo? Tudo que ele tá dentro da unidade de disco D. Portanto, se acontecer qualquer coisa, isso daí não vai acontecer nada com os arquivos dele. Então, como é que se faz essa modificação? Eu deixei uma pasta aqui só para vocês terem uma ideia. Então, se eu quiser entrar dentro da pasta do usuário da pessoa e pegar para fazer uma movimentação, tá? Eu tenho que ter na unidade D, eu tenho que ter o destino dele, tá? Então aqui, supondo que eu queira passar, sei lá, quisesse passar meus documentos, eu teria que ter aqui no outro lado da unidade C, aonde está o usuário, o Rodrigo, tá? Por exemplo, a parte de pesquisa aqui. Se eu quisesse passar essa unidade de disco, essa pasta aqui, lá para outra unidade de disco, mover ela,
eu venho aqui, vou lá em propriedades. Dentro de propriedades, está vendo essa parte local aqui? Então, vou na parte local, vou na parte mover. Nessa parte mover, eu tenho que achar a pasta de destino para lá. Eu não posso movimentar em qualquer lugar. Eu vou lá no Rodrigo, backup, e eu vou buscar a pasta que seria de pesquisa. Se lembra que eu estava fazendo movimentação da pasta pesquisa, tá ok? Aí eu vou fazer essa movimentação aqui. Então eu vou lá, selecionei, eu quero fazer essa movimentação, quero confirmar, que ele vai falar aqui, ó, eu estou mudando o destino dela, que seria C2 pontos, usuário, o nome do doutor, né? Que seria a pesquisa, para uma outra unidade, que seria Rodrigo, backup, que é a mesma pasta. Aí eu vou dar um OK. Ele vai ter arquivos idênticos, vai substituir. Então eu posso sair daqui, tá vendo que a pasta sumiu. A pasta em si, ela sumiu daqui. E agora, se eu for lá na pasta pesquisa que está aqui, estão todas as partes de pesquisas que foram feitas aqui. Então, isso daí, o que acontece? Quando a pessoa faz a formatação, faz o backup da unidade de disco que fez, por exemplo, quando tu vai trocar um HD, tu é obrigado a fazer. Então, galera, isso daí é muito comum. Quando a pessoa faz uma formatação de um HD, que você vai trocar o HD, tá? A pessoa, o técnico, vai trocar o HD. Para você não perder o HD anterior do teu computador, tu pode fazer isso. Tu pode falar pro técnico assim, ó, eu quero que faça isso que eu mostrei nesse vídeo aí. Tu pode até mostrar o meu vídeo, tá? Que eu quero que reaproveitar o HD que eu tenho. E eu quero que ele salva automaticamente todos os meus arquivos dentro da pasta do Drive D. Eu não quero que eu trabalhe de toda vez selecionar a unidade de disco D para poder que salvar alguma coisa, porque é normal, a gente é inconsciente, a gente salvar dentro da área de trabalho, ou salvar as coisas dos meus documentos, minhas músicas, minhas imagens. E se você colocar duas unidades de disco, Drive C e Drive D, e sem pegar para fazer essa movimentação, o que acontece é que a pessoa vai continuar utilizando, a unidade C vai estar cheia e a unidade D vai estar vazia. E você, de tempos em tempos, vai estar tirando do Drive C e passando para o Drive D. E às vezes tu tem 256, 240 gigas ou 512, que é o caso desse aqui. E sabe que nos dias de hoje isso não é tanta coisa, e no entanto tu tem 1 tera do outro lado ali sobrando. Então isso daí é uma coisa que vai facilitar a vida de vocês na hora de armazenamento, na hora de poder gerenciar melhor os seus arquivos dentro do teu computador, porque aí a unidade C só fica basicamente só para os programas. Fica livre para os programas, desse jeito fica livre mesmo, tá? Existem uns macetezinhos assim, do tipo, na hora que você for fazer backup, tu tem que fazer o backup do usuário inteiro. Você percebeu que eu fiz o backup de todas as unidades, todas as pastas, área de trabalho, documentos, downloads, toda a unidade. Porque na hora de mover, na hora que foi criado um novo usuário, ele foi lá na parte local, mover a área de trabalho para a área de trabalho, mover meus documentos para os meus documentos. Porque aí ele vai perceber que na hora que ele mover a área de trabalho nova
para a área de trabalho que existia, todos aqueles arquivos que você tinha anteriormente automaticamente vai aparecer na tua área de trabalho, porque não vai ser mais uma nova, vai ser aquela mesma antiga que tu tinha, entendeu? Mas o sistema operacional é um novo, é todo novo, só vai mover a pasta para você enxergar os arquivos, a unidade de pasta que vocês tinham ali. É um gerenciamento bem legal, bem bacana, que faz com que a pessoa faça backup automaticamente, sem a pessoa ter muito trabalho, para dentro de uma nova unidade de disco. É por isso que dentro de notebooks quase não dá para fazer, porque eles precisam ter 2 discos rígidos, tá? Ele precisa ter 2 discos. Uma unidade que vai ser a gerenciadora do sistema operacional e a outra unidade que vai ser a que vai estar gerenciando os teus arquivos. E nesse caso aqui, esse cliente, eu fiz um adendo, eu fiz uma configuração a mais. Ele paga o Google Drive. Então, automaticamente, o Google Drive, ele faz o backup da unidade Rodrigo, tá? Em questão, ele faz o backup automático dessa unidade para dentro do Google Drive. Então isso daí, ele tem esse computador, ele tem 2 backups. O do Drive D, que ele faz automático, na hora que ele cria uma pasta, ele gerencia a pasta, ele está movimentando dentro de uma unidade, que não deixa de ser uma segurança, tá? A primeira segurança é essa, e a segunda segurança é a do Google Drive, mesmo que, supondo, a gente tem que trabalhar com a lei de Murphy, se tem que dar errado, vai dar errado, tá? Então, supondo, mesmo que a unidade de disco, as 2 queimem, tá? Uma unidade de disco está com seguro, que eu coloquei no seguro, a outra não tá. Supondo que a que não tá é a unidade de disco que não tem seguro nenhum. A pessoa tem como recuperar os arquivos através do Google Drive. Então a pessoa não vai perder totalmente, tá? Então isso daí é uma dica para vocês no dia a dia, que vocês podem fazer no ambiente de trabalho de vocês, ou pode colocar na empresa de vocês, ou até dentro de casa, porque às vezes a gente sabe o quão importante é aquelas fotos, aqueles vídeos que a gente tem e que a gente não pode perder de jeito nenhum. Isso daí é uma dica que eu dou para vocês, uma dica bem bacana. Isso daí é uma coisa que você faz para desktop. Notebook é mais complicado. Como eu falei, notebook ele tem um disco rígido geralmente. Dá para colocar dois discos rígidos? Dá. Eu posso explicar para vocês uma outra oportunidade. Se vocês deixarem no comentário, eu explico como dá para colocar 2 discos rígidos em um notebook. Beleza? Mas só se vocês quiserem. Beijo no coração. Valeu, fui!